Bom, galerinha, então vamos começar, de fato, doenças causadas por helmintos, tá? Eu não minto, mas é helmintos. Nossa, que piada péssima. Bom, os helmintos são um vasto grupo, certo? Que albergam diferentes espécies e a maioria dessas espécies, né, são de vida livres e outras se encontram parasitando o homem. E aí, dentro desse grupo, por ter essa variedade gigantesca, eles são classificados são divididos em 3 subgrupos, tá? De acordo com seus filos. A gente vai encontrar o filo dos platelmintos, dos nematodas e dos acantocéfala. Dentre esses 3 filos que pertencem aos helmintos, 2 somente são encontrados parasitando o homem, que são os platelmintos e os nematodas, os nematelmintos. Então, é esses que nós vamos o quê? Focar, não é isso? Já que o objetivo da nossa disciplina é parasitologia humana, então a gente vai focar em platelmintos e nematelmintos. Já te adianto que os platelmintos são vermes de corpos achatados, enquanto os nematodas, né, os nematelmintos, são vermes de corpos cilíndricos, como a gente pode observar aqui nesse GIF, tá? Dentro dos platelmintos, né, existem 2 classes importantes, que são os trematodas e os cestoda. E dentro dos nematelmintos existe uma classe que é a classe nematoda, tá? E aí, Hélida, o que é que a gente vai focar? Vai estudar todas as doenças desse quadro em nome de Jesus? Não, tá? Dentro dos platelmintos, nós vamos estudar uma doença da classe trematoda e uma doença da classe cestoda. Dentro da classe trematoda, nós vamos estudar o cistossoma e dentro da classe cestoda, nós vamos estudar a tênia, tá? Tanto a Solium como a saginata. E aí nós vamos ver que aqui no Brasil, quanto ao cistossoma, a gente só encontra o Mansone. E aí, quando a gente encerra a platelmintos, é que a gente foca em nematelmintos, ok? Bom, e a primeira doença que nós vamos, né, compartilhar conhecimento aqui é a esquistossomose, que é uma doença, né, cujo agente etiológico podem ser 3. Quais são eles? O cistossoma mansoni, o cistossoma japonico e o cistossoma hematóbio. Mas como vocês podem observar, além do local da infecção que diverge, existe também o que? A localização geográfica, onde a gente vai encontrar esses agentes etiológicos. E aí, ó, nem no nosso continente existe a presença desses agentes etiológicos. Então, para a gente da América do Sul, né, o único agente etiológico para a esquistossomose é o cistossoma mansoni, conhecido também popularmente como, né, barriga d'água ou cistose ou mal do caramujo. Estima-se, né, que há aproximadamente 200 milhões de infectados, segundo a Organização Mundial de Saúde. Desses 800 mil, né, eles vão a óbito no mundo. O cistossoma mansoni, ele é endêmico, né, no continente africano, em diversos países, aqui, ó, na América do Sul, né, nas Antilhas e em alguns focos a gente também pode encontrar na Ásia, tá? Aqui no Brasil, que é o foco da gente, né, da nossa região, vocês podem observar que a costa brasileira, né, ela é extremamente afetada. A gente não vai encontrar isso tanto na região norte e na região centro-oeste, mas por toda essa região costeira do país, há uma alta incidência, né, destacando os estados da Bahia, Minas Gerais, Alagoas, Pernambuco, entre outros, né, onde 25 milhões de indivíduos vivem sob risco da infecção. Em 2011, né, foram registrados 54.800 novos casos da doença, sendo destes 500 indo a óbito e 700 deles responsáveis por internações, de acordo com o Ministério da Saúde. E como é que esse parasito chegou ao nosso país? Bom,
esse Cistossoma mansoni, ele chegou através do tráfico de escravos, né? O Brasil, no século XVI até o século XIX, era grande produtor de café, de cacau, e exportava para outras regiões. E com isso demandava, né, de uma grande quantidade de mão de obra. Então, pegava-se esses escravos para o nosso país e acredita-se que eles vieram contaminados. O parasito chegou à nossa região, se adaptou, encontrou muito bem um hospedeiro intermediário, que é o caramujo, né, de uma espécie presente aqui. Ele se adaptou e conseguiu completar o seu ciclo, perpetuando a doença na nossa região, tá? Mas ele é proveniente do continente africano. Aqui no Brasil, ele foi identificado em 1908 pelo Pirajá da Silva, né, onde ele observou que o Cistossoma mansoni é o agente etiológico para esquistossomose intestinal. Né? Esses são parasitas que vão infectar tanto os vasos sanguíneos de mamíferos, incluindo o homem, como também de outras espécies, né, como as aves. O homem ele vai ser o hospedeiro definitivo da doença e o Bionfalaria glabrata, um moluscozinho, esse caramujo, é o hospedeiro intermediário, tá? Esse parasito, eles vão viver, principalmente na sua fase adulta, no lúmen das veias do plexo mesentérico, no sistema porta-hepático humano. E como é que acontece a reprodução? A reprodução, ela é sexuada. Por que sexuada? Porque a gente vai observar que na fase adulta, esse parasito apresenta sexos separados. Tá? Então, quais são as morfologias que o Cistossoma mansoni pode apresentar? Uma delas é a fase adulta, os vermes adultos, né? E os vermes adultos, né, nesse mundo, não existe preconceito. Olha só por quê. Porque a fêmea, que é essa daqui, ela vai ser maior, mais magra e mais morena, né? Então, é um modelo praticamente, em que apresenta aproximadamente 1,5 cm, enquanto que o macho, ele apresenta aproximadamente 1 cm. Enquanto a gente tem preconceito homem alto com mulher baixinha, aqui, ó, tudo certo, sem problema nenhum. Por quê? Porque esse macho vem e se encaixa perfeitamente no canal gincóforo, né? Vê como a gente é besta com preconceitos, né? O que é que acontece? O macho se encaixa nesse canal gincóforo da fêmea e realiza a cópula com troca de material genético. Esses vermes adultos, embora essa lente de aumento possa parecer que eles são gigantescos, né? Como está aqui descrito, ele não é tão grande. Então, eles são visíveis a olho nu, mas de difícil visualização. Aqui está mostrando um recipiente contendo vários desses parasitos na sua fase adulta. Então, dentro das morfologias, a gente só vai ter vermes adulto? Não. A gente vai encontrar uma outra forma. Anota aí. São os ovos, tá? Os ovos, eles são expelidos pelo verme adulto. Estima-se que aproximadamente são liberados 300 ovos por dia. E esses ovos, eles têm uma região aqui, ó, especial, chamada de espícula. Espícula, anota aí. Aqui, ó. Espícula. Essa espícula é uma região pontiaguda, é uma protuberância pontiaguda que é perfuro cortante. Então, esses ovos eles ficam retidos na mucosa gastrointestinal, fazendo com que ocorra, né, essas perfurações, levando à liberação de um líquido intracavitário. É por isso que uma das manifestações clínicas mais evidentes na esquistossomose é a barriga d'água. O que é a barriga d'água? Aquela barriga, né, protuberante, decorrente desse líquido que vai se acumulando na cavidade intracavitária. Uma outra morfologia que a gente encontra são os miracídios, tá? Esse miracídio, como tu pode observar aqui, olha para cá, ó, tá cheiozinho de cílio. Esses cílios fornecem o quê? A natação para essa morfologia. Tá? Já que é o miracídio que vai nadando lá na água doce até encontrar o caramujo. Então, ele tem quanto tempo para encontrar? Depois que ele eclode do ovo, né, liberado através das fezes humanas, ele transforma-se em miracídio. Ele tem 12 horas em média,
sob uma temperatura de 24 a 28 graus para encontrar o caramujo, adentrar pelo tecido do molusco e completar o seu ciclo biológico. Outra morfologia que a gente vai encontrar é a morfologia alongada, delgada, que são os esporocistos, tá? E aí a gente tem a morfologia, umas morfologias mais importantes, que é o quê? Que é a cercária. Por que a cercária, Elida? Embora ela apareça aqui nessa imagem linda e inofensiva, é a cercária que é a forma infectante para essa doença. Por que a forma infectante? Porque é ela que vai atravessar a pele do homem, já que a transmissão para essa doença, né, é através da cútea. A transmissão é cutânea. Geralmente acomete os membros inferiores, porque esses rios, geralmente eles apresentam, né, um baixo volume de água. O indivíduo, ao entrar, essa cercária penetra na pele. Quando ela penetra na pele, ela perde toda essa região da cauda, tá? Só adentra essa região aqui da cabeça. Outra morfologia são os esquitossomos, tá? Esquitossomos. Então, a gente vai ter como morfologias para o Schistosoma mansoni os vermes adultos, os ovos, miracídios, esporocisto, cercária e esquitossomo. Bora ver agora como é o ciclo biológico para essa doença. Te prepara, pega o caderno e vai pausando. Né? O bom da videoaula é que tu assiste quantas vezes quiser. Vê que massa. Quero ver recordes. Ela vi 10 vezes, já sei de trás para frente, frente para trás. Fechei a prova. Vê que máximo. Gosto assim. Olha só. Então, o que é que acontece? Né? O homem, tá? Ao ir nadar, ao ir banhar-se, né? Nessas águas doces, essa água doce, gente, esses rios, que é comum a presença desse parasito, são rios de baixo volume sem correnteza, aquela água parada, é mais comum isso acontecer, tá? Então, ocorre a penetração através da pele, de que forma? Da forma cercariana. Então, as cercárias que estão nadando lá no ambiente aquático atravessam a pele do homem. Ao atravessar a pele, a cercária ela perde essa cauda, ficando somente com a região que? Da cabeça. Essa região da cabeça, ó, essa região da cabeça, aqui, ó, que vai penetrar, ela vai se transformar em esquitossomo. Ela se transforma em esquitossomos, até 2 dias ela consegue ficar na pele e passa para a corrente sanguínea. Então, a cercária penetra na pele, ao penetrar na pele, perde sua cauda. Penetra somente o quê? A cabeça, que vai se transformar em esquitossomo. Pode permanecer na pele até 2 dias, cai na corrente sanguínea. Caiu na corrente sanguínea, pode migrar para onde? Para qualquer órgão. E eles vão migrar para onde? Para o sistema porta-hepático, onde vão transformar-se em adultos. Então, eles chegam aqui no sistema porta-hepático, no fígado, transformam-se em adulto e migram para onde? Migram para as vênulas mesentéricas do intestino e do reto, onde vão começar a depositar o quê? Os ovos, tá? E esses ovos com essas espículas vão provocar as perfurações, né, na cavidade, na mucosa intestinal. No caso, se a gente estivesse falando, né, de outras espécies, como Schistosoma japonicus, Schistosoma hematobium, aí a gente pode encontrar a presença desses parasitas em outros órgãos, como, por exemplo, infectando a bexiga. Então, esses vermes adultos chegam lá no fígado, migram para o intestino, realizam reprodução o quê? Sexuada. Liberam o quê? Os ovos. Os ovos são depositados aqui, ó, no intestino. Vai sair onde? No bolo fecal. Esse homem que não tem tratamento de esgoto, que vive naquelas palafitas, na beira daqueles rios, ao evacuar, libera nas suas fezes o quê?
os ovos do Schistosoma monzone. Esses ovos, ao ter contato com a água, eles vão eclodir e vão liberar o miracídio, que é uma forma natante, né? Eu falei que o miracídio tem vários cílios. Os miracídios vão nadando até encontrar o quê? O molusco, o Bionfalaria glabrata. Encontrou o caramujo, vai penetrar através do tecido do caramujo e vai se transformar dentro desse molusco em quem? Em esporocisto. Os esporocistos realizam sucessivas divisões, transformando-se em cercária. As cercárias vão ser eliminadas pelo molusco caindo na água e quando um outro indivíduo vier banhar-se nesse ambiente, vai acontecer a infecção, porque a cercária vai penetrar através da pele, na pele se transforma em esquistossômulo, fica até 2 dias, migra para o fígado, transforma-se em adulto, vai para o intestino, realiza a reprodução sexuada, libera os ovos são liberados nas fezes, as fezes caem no rio, esses ovos eclodem, liberam o miracídio entra em contato com o caramujo, transforma-se em esporocisto e vira o quê? Cercária, pronto para infectar um novo indivíduo, assim completando o seu ciclo heteroxênico, né? Tendo como um homem o hospedeiro definitivo e o molusco do gênero Bionfalaria como hospedeiro intermediário, tá? E como é que ocorre a transmissão? A transmissão, então, ela vai ocorrer através da penetração das cercárias na pele. Tem um ditado que é: se nadou, coçou, esquistossomose, pegou. Por quê? Porque essas cercárias, né, elas vão penetrar e geralmente elas podem provocar uma reação alérgica, que a gente chama de dermatite cercariana. Como esses ambientes aquáticos de água doce geralmente é de água parada e com baixa quantidade de água, os locais mais afetados são os pés e as pernas. E quais são as manifestações clínicas dessa doença, Elida? Bom, vai depender da carga parasitária e da resposta imune desse paciente. Quantas cercárias conseguiram penetrar, né? 1.000? 5? 2? Então, com isso, a gente vai ter uma carga parasitária maior ou menor, tá? E aí, na fase aguda, ou seja, na fase inicial da doença, a primeira manifestação clínica é essa reação alérgica, que a gente chama de dermatite cercariana, né? Mostrada aqui na imagem. Mas também pode acontecer reações pulmonares, reações toxêmicas de sensibilidade devido à presença desse parasito. Isso vai levar a febre, mal-estar e linfadenopatia, né, que é alterações nos gânglios linfáticos. E aí, posteriormente, aquele indivíduo, ele começa a ter o quê? Né? Ele começa a entrar numa fase mais crônica da doença, quando a gente vai ter a esplenomegalia, que vai depender da quantidade de ovos depositados pelos vermes adultos. Esplenomegalia é aumento do que? Do baço, tá? Então, a partir do momento que esses vermes adultos iniciam a postura desses ovos, ocorre a formação de granulomas. O que é granuloma, Elida? Granuloma, gente, é ocasionado pela formação, um complexo antígeno-anticorpo, né? Um corpo estranho, um parasito dentro do teu organismo, que vai demandar o quê? Vai demandar que as células de defesa venham combater, eliminar isso, formando esses granulomas. Muito comum num processo inflamatório decorrente de agentes infecciosos. Na fase crônica, a gente ainda vai ter o quê? Nessa fase crônica que vai ocorrer, né, após um longo período, após o contato inicial com esse parasita, então tu vai passar anos, aí começa a ter, né, reações imunológicas devido aos ovos que ficam retidos no hospedeiro, porque esses ovos, eles apresentam, né, aquela espícula que eu mostrei anteriormente,
Esses ovos começam a ficar retidos no fígado, no sistema hepático. Com isso, ocorre a fusão de macrófagos, né, que são células de defesa, fibroblastos, começa a formar um tecido cicatricial, fusão de vários processos inflamatórios, granuloma, e aí o indivíduo apresenta a característica mais evidente dessa doença, a mais marcante, que é a hepatoesplenomegalia, que é o quê? O aumento do fígado e do baço, além da ascite, o que é a ascite? Esse aqui, ó, que você está vendo nessa imagem. Esse acúmulo de líquido intracavitário decorrente da perfuração dos, tanto do fígado quanto do baço pelos ovos, né, que contém aquelas espículas. Também esse indivíduo pode apresentar o quê? Lesões cardiopulmonares, tá? O diagnóstico, Hélida, esse diagnóstico ele pode ser clínico ou esse diagnóstico só pode ser laboratorial? Depende. Geralmente, se você está na fase crônica da doença, né, e se você contar o histórico, o diagnóstico ele pode ser clínico. Mas mesmo nesse caso, o médico ele vai sugerir o quê? Um diagnóstico laboratorial, tá? E esse diagnóstico laboratorial a gente pode fazer através de métodos diretos e através de métodos indiretos. Os métodos diretos, né, aquela pesquisa direta do parasito, através do parasitológico de fezes, onde a gente vai observar o que naquele bolo fecal? Vai tentar procurar a presença dos ovos, tá? Quando a gente for para a aula prática que fizer um parasitológico de fezes, a gente vai tentar encontrar. Se alguém tiver infectado por esse parasito, a gente pode visualizar através do uso do microscópio, né, esses ovos junto com esse material fecal. Mas por conta da espícula, esses ovos eles podem ficar retidos. Então a gente precisa o quê? Fazer uma biópsia retal. Faz uma biópsia, né, com um fiozinho de cobre para tentar avaliar e retirar esses ovos que estão na mucosa intestinal aderidos e prepara posteriormente uma lâmina para sua visualização. Como formas de métodos indiretos, nós vamos ter o quê? As reações imunológicas, tá? São menos utilizados e a gente vai encontrar o ELISA, que eu já falei para vocês, que é uma reação antígeno-anticorpo, onde se avalia a presença do parasita utilizando o soro do paciente, né, com anticorpos comerciais. E a gente também pode fazer através de reação intradérmica com extrato proteico, né, feito a partir do próprio Schistosoma mansoni. Assim como a gente tinha mostrado, deixa eu ver, em leishmaniose, no teste Montenegro, né, é feito um extrato com base no Schistosoma mansoni, é aplicado intradérmico e avaliado, né, 15 minutos depois. Se provocar uma dermatite cercariana, significa que você já teve contato, já tem, né, anticorpos contra aquele parasita, porque você já se expôs anteriormente. Mas a gente tem que ter cuidado com os falsos negativos através desses métodos. Então, vai depender da fase que você se encontra, né, de desenvolvimento dessa doença. E o tratamento, né? A gente tem como tratamento a oxamiquina, que é uma antiga droga de escolha, né? E atualmente a gente tem a utilização do praziquantel. O praziquantel, ele é uma droga barata, né? Foi produzido por biomanguinhos e muito utilizado na nossa população. Além do praziquantel e da oxamiquina, tem o novaquidonona e hidrozona, tá? Nos casos mais graves, né, faz necessário que o tratamento cirúrgico, onde o objetivo é diminuir essa hipertensão hepática e também diminuir as hemorragias digestivas decorrentes das perfurações dos ovos através de suas espículas. Bom, com relação à profilaxia, nós vamos ter como uma das medidas, né, o sanitarismo para essa população, né? Se eu forneço
à minha população formas de coletar aquele material de esgoto, tratamento de esgoto, né? Se eles têm um local adequado para evacuar, para liberar essas fezes, eu impeço que esse material contaminado chegue até os rios, né? E complete seu ciclo biológico quando o parasito alcançar o caramujo. Então, essa é uma das medidas extremamente importantes, visto que nós vivemos, né, num país cuja desigualdade social ela é alta e uma população, uma parte da população, ela vive, né, em estado de pobreza, né? Bom, outro motivo que a gente pode ter para minimizar os riscos de esquistossomose na minha população é a educação sanitária, ou seja, informá-la, né, sobre a veiculação desses parasitos no ambiente aquático, principalmente na água doce, essa água parada, essa água, né, em baixo nível, que quando há presença de caramujos pode conter cercárias, que é a forma contaminante. Então, se eu passo a informação à minha população, eu minimizo de expor, né, a contrair essa doença. Outra coisa é tratar os doentes. Tratando os doentes, o que é que eu faço? Eu diminuo esse ciclo, porque esse indivíduo contaminado, ele não vai mais o quê? Eliminar nas suas fezes aqueles ovos que vão eclodir no ambiente aquático, transformar-se em miracídio e alcançar os caramujos. Quando eu, né, trato esse indivíduo, eu acabo essa continuidade desse ciclo biológico, né, impedindo que outros indivíduos venham a ser contaminados. Outra forma de minimizar esse risco é o controle da população de caramujo, né, porque sem o hospedeiro intermediário para essa doença, a gente também não consegue completar o seu ciclo biológico. Logo, sem os caramujos, não vai haver cercária na água. Logo, outra pessoa que venha tomar banho aqui, que venha banhar-se, não corre o risco dessa infecção. Tá? E proteção do homem contra a cercária. A proteção do homem contra a cercária é bem subjetivo. Em que sentido, Ela? Porque, veja só, como é que eu posso dizer a esse homem, olha, entra aqui nessa água doce e tome banho de forma protegida. Ele vai o quê? Envelopar-se no ambiente aquático, né? Eu vou colocar aqui uma capa completa no meu corpo para impedir que a pele dele tenha contato com a água. Não teria a menor lógica, né? Mas que ele, né, observe bem o ambiente. Por quê? Porque se esse ambiente contém o caramujo e contém as cercárias, ele provavelmente vai contrair a doença. Tá? Então, que esse homem tenha, né, que esse indivíduo, ele tenha cuidado, né, ao banhar-se. Se alguém aqui da turma, alguém que está assistindo essa videoaula, né, já tinha esse costume, esse hábito de tomar banho de rio, é interessante. Se faz pouco tempo, fazer um testezinho. E se faz muito tempo, aí, né, nesse caso, estaria na fase crônica, já teria o que? As manifestações mais proeminentes da doença, né? Por quê? Porque leva muito tempo para que esses sintomas mais característicos venham a aparecer, tá? Bom, pessoal, por hoje era isso que eu queria falar com vocês sobre esquistossomose, tá? E na próxima aula a gente continua com teníase, também uma outra doença que pertence ao filo dos platelmintes.